E olhando, como referias agora, para as vitórias de Israel, o dia fica também marcado pela morte de figuras importantes do Irão, nomeadamente a morte de Soleimani. A Guarda Revolucionária do Irão já deixou um alerta para aquilo que será, e passo a citar, uma sede de sangue. Quem era Soleimani dentro da estrutura iraniana? Soleimani jogava um papel importante. Nós aqui temos sempre que compreender que a estrutura iraniana é uma estrutura que a alguns níveis é político-militar. Ou seja, na realidade existe uma fusão destes dois elementos que é algo tradicionalmente claro, não só no Médio Oriente, mas também na história europeia. E nós sabemos que Israel eliminou mais um, mas quer dizer, Bruno, nós aqui temos que ser claros. Logo nos primeiros dias, eliminaram o Ayatollah Ali Khamenei. Foram eliminando, agora também existem as notícias que Ali Larijani, que parece-me que será ainda mais importante, foi também eliminado por Israel. Bem, o Irão tem mais de 80 milhões de pessoas. Eles vão continuar a eliminá-los, eles podem continuar a eliminá-los nas próximas semanas, nos próximos meses, até que pode chegar a um determinado momento em que o Irão vai se cansar de ter figuras de topo eliminadas e vai se submeter. É aquilo que poderá acontecer de veras. Agora, estas vitórias de Israel parecem-me claras, mas ao mesmo tempo são vitórias que sabem a pouco no contexto iraniano. Nós sabemos que o objetivo primeiro era uma mudança de regime, que deveria acontecer, se não nas primeiras 24 horas, nas primeiras 48 horas. Estamos muito longe dessa realidade, os dias vão se arrastando e é assim, ninguém coloca aqui em causa a capacidade tecnológica e militar israelita para fazer ataques extremamente precisos e para continuar a eliminar todas estas figuras. Aliás, o próprio Mojtaba Khamenei, o novo Ayatollah, aparentemente foi atingido, mas não morreu. Ou seja, e eles podem continuar nesta caça ao homem das figuras mais altas do Estado iraniano. Agora, a um determinado momento, eu acho que a América vai querer afastar-se. Ou seja, vai dizer, já derramamos demasiado sangue, não conseguimos a tal mudança de regime até agora e temos que aproveitar as vitórias, não é? Que já conseguimos, porque Trump e Netanyahu vão vender sempre tudo como uma vitória, independentemente daquilo que ocorra nas próximas semanas, e aí pode haver uma divergência entre a América e Israel. Aqui relembrar-nos sempre também que muito daquilo que Israel faz é feito porque os israelitas recebem uma carta, carte blanche, não é? Uma carta em branco de quem se senta na Casa Branca, democrata ou republicano, que acabam por dar uma amplitude às operações israelitas e também um beneplácito moral e jurídico. Porque nós sabemos que no Conselho de Segurança das Nações Unidas a América frequentemente vetou resoluções contra o Estado de Israel. Muito bem. Temos ainda tempo para falarmos aqui da questão de Cuba. Já ontem levantamos um bocadinho o véu, tendo em conta aquilo que foram as declarações de Donald Trump, a dizer que seria uma grande honra a tomar Cuba. Hoje entra em cena Marco Rubio, que esteve em conversações com Cuba e disse que os Estados Unidos vão tomar medidas em breve. O que é que representa e que papel é que poderá ter agora Marco Rubio no contexto destas negociações? Bem, Marco Rubio, como o nome indica, não é? São dois nomes espanhóis e isso é importante porque na América nós temos cada vez mais, e vimos isso também, Bruna, se te recordas, quando falámos de Bad Bunny, temos cada vez mais aquela comunidade latina, que é uma comunidade que usa a língua espanhola e não a língua inglesa, e eu acho que meter Marco Rubio, aliás, quando Trump se candidata pela primeira vez para presidente da América, eu pensei já na altura que os republicanos iam precisar de alguém já com um nome espanhol. Por exemplo, há o Ted Cruz, um senador norte-americano, para voltarem à Casa Branca. Ou seja, porque de facto a comunidade latina vai ganhando cada vez mais pujança. E meter Marco Rubio à frente, eu acho que acaba por ser algo que não dói tanto na Venezuela ou na própria questão de Cuba, como se nós metermos alguém com um nome anglófono
à frente, ou seja, aqui o elemento cultural pode servir para criar uma espécie de creme que cria ali uma fricção que não é tão grande. Ou seja, é algo que pode funcionar para explicar que a América também já não é aquela América do século passado, completamente WASP, não é? White Anglo-Saxon Protestant, protestante, anglo-saxã e branca, que a América é mais diversa. E Marco Rubio representa simplesmente isso. Mas eu acho que é importante também termos noção de um conceito, Bruna, que é o conceito que poderá aparecer agora em Cuba se a América de facto avançar por esse caminho, mas que já vigora na Venezuela, que é o conceito de xenocracia. Ou seja, aquilo que nós temos no governo da Venezuela neste preciso momento e que poderemos ter em Cuba nas próximas semanas ou meses, durante este ano 2026, é a xenocracia. De onde é que vem esta palavra? Xenos é do grego estrangeiro e cracia é de kratos, poder. Ou seja, nós falamos muito da democracia, não é? Que seria o kratos, o poder do povo, mas na realidade Venezuela está a viver uma xenocracia, porque nós temos uma liderança que é norte-americana e Delcy Rodrigues faz como uma espécie de vice de Trump. Ou seja, é o poder norte-americano que decide neste momento como é que a Venezuela deve ver o seu futuro e é algo que poderá acontecer também brevemente em Cuba. Nós temos aqui esta expressão, estas palavras gregas são sempre muito importantes. A Venezuela não está, como alguns dizem, debaixo da ditadura, a Venezuela está a viver uma xenocracia. É algo que durante a história aconteceu em algumas vezes, mas repara, Bruna, já no século passado, a Revolução nos anos 50 em Cuba deu-se exatamente para combater aquilo que também era uma xenocracia, porque Cuba, depois de se libertar do jugo espanhol, ficou com o jugo americano. E aqui nós temos que nos recordar que... Vamos agora para um bocadinho mais longe, para a China. Tu que trazes um mapa que nos mostra também aquilo que está a acontecer, nomeadamente no que diz respeito às manobras militares chinesas por Taiwan. O que é que significam na prática estas novas manobras da China em torno de Taiwan? São demonstração de força ou preparação para algo mais? Exatamente, nós estamos a ver este mapa, uma demonstração de força são de certeza, e nós sabemos que no assalto talassocrático à Eurásia, Bruna, nós temos na realidade frentes quentes. Temos a Europa Oriental, não é? No contexto da Ucrânia. Agora temos também a parte sul no contexto do Irão, ou seja, são dois ataques à Eurásia, e aqui no Pacífico é a frente que ainda está gelada. Ou seja, esta frente está fria, não está quente porque não é uma frente ativa. Mas a ilha de Taiwan e o governo de Taiwan lançou o alerta recentemente porque disse que os chineses estão de facto a fazer mais operações e estão tanto a utilizar aviões como navios de guerra para simular aquilo que poderia ser no futuro uma invasão da ilha. E eu acho muito importante nós termos isto em conta. Nós vemos ali no ecrã Taiwan, que em bom português diz Formosa, era o nome que os portugueses tinham dado àquela ilha, e nós vemos também aqui a questão das cores. E é muito interessante nós repararmos, Bruna, que isto é como nos jogos de vídeo, os vermelhos aparecem sempre a mal. Ou seja, quem está a vermelho são os inimigos. E isso vem desde a altura da Segunda Guerra Mundial, porque a Alemanha Nacional Socialista tinha a bandeira vermelha, não é? E depois, os comunistas, no contexto da Guerra Fria, também tinham a bandeira vermelha. E isto é algo que perdura. Nós vemos ali, na parte cinzenta, os tais navios e aviões chineses que aparecem a vermelho. E depois, quem são os bons? Nesta lógica de jogo de vídeo. São os que aparecem a azul. E a azul é muito interessante. Nesta imagem, nós podemos ver não só navios de Taiwan, mas também norte-americanos e japoneses. Ou seja, é aqui uma visão que, como na outra frente da Eurásia, ou seja, na Ucrânia, nós não estamos a falar da Ucrânia contra a Rússia. Nós estamos a falar da Rússia contra a NATO. E aqui estaríamos a falar da China contra Taiwan, a América e o Japão. No mínimo dos mínimos, até poderíamos pensar também na própria Coreia do Sul. É algo que nos vai demonstrando
que o cenário pacífico continua calmo, mas já esteve mais calmo. À medida que os meses progridem, nós vemos a China com cada vez mais fome, com cada vez mais vontade e, a um determinado momento, quando menos esperarmos, os chineses podem, de facto, realizar a invasão desta ilha e depois vamos ter que ver qual é que vai ser a resposta norte-americana. Eu avanço já à Bruna para os nossos telespectadores que acho que a resposta norte-americana vai ser semelhante à resposta norte-americana na Ucrânia. Vai ser um apoio, mas vai ser um apoio de longe. A América não vai arriscar uma terceira guerra mundial nuclear contra a China, como também não arriscou contra a Rússia, e isso deixa Taiwan no futuro e a Ucrânia no presente em maus lençóis.